Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula da plataforma Ethos. Hoje nós vamos falar sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Na verdade, isso é uma regravação, né? Eu fiz as primeiras duas aulas do curso Casamento Eterno. A primeira sobre o modelo de masculinidade, o segundo de feminilidade. Entendendo algumas sugestões, eu resolvi regravar numa única aula. Tá? Então nós vamos trabalhar de maneira mais sucinta, né, o que é o modelo masculino e o que é o modelo feminino. Tá? Por quê? E por que isso está dentro de uma aula sobre matrimônio, né, um curso sobre casamento eterno à luz da palavra de Deus, do Evangelho. Isso se dá, gente, pelo seguinte: não existe um relacionamento abençoado, um relacionamento nos moldes divinos, se os indivíduos inseridos nesse relacionamento não buscam o modelo bíblico, o modelo divino. É uma questão de lógica, né? Então, para que um relacionamento esteja em determinado modelo, é necessário que aqueles indivíduos se enquadrem naquele modelo, tá? Então, por isso, é importante que primeiro nós entendamos o modelo de masculino e o modelo de feminino, para que depois entendamos o modelo de matrimônio. Tá? Essa aula eu vou deixar ela aberta, né? Eu não vou tirar ela. Lembrando que essas aulas, via de regra, elas ficam uma semana no ar e são retiradas. Quem está inscrito, né, na lista de contato tem mais tempo para assistir ela gratuitamente. Depois, ela fica disponível só na plataforma aí. Beleza? Então, se você gosta de assuntos dentro da filosofia, da teologia, da cultura clássica, né? Pensar a vida dentro do ensino clássico, da filosofia e da teologia, se inscreva no canal, acesse aí o nosso site www.marcelolucas.com.br e tem os links aí de inscrição na descrição também. Lá no site você encontra todas as informações. Beleza? Então vamos lá, vamos entender então esse modelo de masculinidade, esse modelo de feminilidade, beleza? Como de costume nas aulas, vamos lá para o nosso índice, né? Vamos lá então. Homens e mulheres, os modelos esquecidos. Homem. Nós vamos trabalhar aqui Gênesis capítulo 2, tá? Embaixo também. Então vou colocar até aqui em cima aqui, porque vamos trabalhar tudo a partir de Gênesis capítulo 2, tá? Gênesis capítulo 2. Tá? Alguns versículos, versículo 15, 18, são os chaves, mas é do versículo 15 em diante, tá? Até o versículo, vou colocar lá, eu vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui na nossa Bíblia eletrônica, né? Lá do 15, nós vamos aqui até o 23, tá? Vou até colocar aqui de uma vez, do 15 ao 23, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Esses dois pontos aqui são os mais relevantes. Então, eu coloquei aqui, ó, homem, lavrar e guardar. Beleza? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. O papel da mulher já apresentado aqui. Olha lá, ó, adjuntora. Beleza? E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Esses conceitos, né, do varão foi tomada, elas estão explicadas nas aulas seguintes. Né? Então, se você está chegando aqui assistindo essa aula, assista as aulas seguintes, você vai entender no compromisso, sobre os outros assuntos que nós tratamos, né? Você vai entender. E ao longo de todo o curso Casamento Eterno, você vai entender esses conceitos. Hoje, para nós, vamos destacar algumas coisas aqui. E a mulher, na verdade, é virtuosa, né? A mulher é virtuosa, que está lá em Provérbios 31. Ok? Então, no caso da mulher, nós vamos tratar o conceito de adjuntora e de mulher virtuosa, que está em Provérbios 31. Tá bom? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a tela para mim. Primeira coisa, então. Deus cria todas as coisas e ele planta, vocês podem pegar nos versículos anteriores ali, leia depois, o capítulo 2 de Gênesis todo, Deus planta um jardim, Deus cria aquele jardim e leva Adão até aquele jardim e fala assim, olha, você vai lavrar e você vai guardar esse jardim. Muito bem.
voltar aqui para meu quadro aqui. Lavrar envolve a atividade de cuidado e de cultivo, tá? Todo mundo que já viu ou já plantou, que seja uma horta, sabe que tem que ser cuidado e cultivado. O que é isso? Cuidar envolve toda a preparação e todo o cuidado durante o crescimento daquela planta. Seja uma árvore frutífera, seja uma hortaliça, seja o que for. Né? Ou até uma planta ornamental que você tenha na sua casa, você deve observar lá, sua mãe, seu pai, seja lá seus avós, seja lá quem cuida, que exige um cuidado, ok? Tanto no cuidado com a terra, o adubo, enfim, né? Quanto o cuidado com a própria planta. Retirar, talvez, animais, né, insetos que comem a planta. Retirar folhas velhas. Enfim, tudo isso é o cuidado com aquela planta, aquela plantação, se for o caso. E o cultivar? O que é o cultivar? O cultivar é você tomar as medidas necessárias para que aquilo dê o fruto. E aí, claro, a gente está falando de plantas frutíferas, ou plantas que serão usadas para alguma coisa, né? Eu vou plantar arroz, feijão, vou plantar alguma coisa assim. Então, é você ter o cuidado que aquilo cresça e produza o que você espera dela. Isso é o cultivo. Tá? Você esperar colher algum fruto, perceber algum fruto daquela planta. Beleza? Então, você tem o cuidar e o lavrar. Ok? Pois bem, nesse sentido, Deus cria o homem e entrega a ele um jardim para ele cuidar e para ele cultivar, lavrar. Nisso, nós já entendemos a primeira característica do ser humano, do homem. O homem, então, é aquele que cuida e cultiva. Primeira função do homem. Para que o homem possa cuidar e cultivar, ou seja, lavrar, ele tem que ter uma personalidade para isso, certo? Essa personalidade é o que implica essas ações. Ela necessita, né? Ela implica, ela necessita de um caráter. O caráter, o quê? A personalidade, um caráter que assume a responsabilidade. Ok? Ele tem que ter essa responsabilidade. Senão ele não vai nem cuidar e nem cultivar. Ok? Marcelo, mas o que é o jardim? Ora, o jardim é tudo que Deus nos dá. Ok? Vou colocar aqui, ó. O jardim. O que é o jardim? Talvez coloque até aqui em cima, né? Melhor. O jardim, tudo que Deus nos dá. Primeiro, a nossa própria vida. Eu até falei sobre isso numa das outras aulas aí. Você tem que cuidar de si mesmo. Se você não está saudável, você não consegue trabalhar. Você não consegue cuidar, muito menos lavrar o que Deus te deu. Você não consegue exercer os seus talentos, os seus atributos. Você não consegue. Então você tem que cuidar de si mesmo. Né? Depois da sua família, sua esposa e seus filhos. E depois o seu trabalho. E a esfera vai se ampliando. Tá? Agora, cuidado, aqui não é aquele negócio sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Não. Tudo que Deus te dá nesse sentido, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, tudo isso tem um valor imenso. Tá? Aqui não tô trazendo de esferas menos importantes para as mais importantes. Não, o valor aqui talvez seja até inverso. Né? Por quê? Se você não cuida bem de você, você não consegue cuidar de nada. Então isso aqui tem um valor extraordinário, até mais alto do que quando eu vou subindo aqui em esferas de amplitude. Tá? Então, você, sua família, então você glorifica a Deus de maneira individual, você glorifica a Deus cuidando da sua família, você glorifica a Deus fazendo um bom trabalho, você glorifica a Deus contribuindo com a sociedade, certo? Preservando o meio ambiente. Ou seja, tudo aqui é voltado para um caráter, né? uma personalidade de submissão a Deus. Perceba isso, ok? E, de novo, não é uma questão de mais importante, pelo contrário.
É uma questão de que até o começo aqui é mais importante do que as questões maiores, ok? Essas questões maiores de cuidar do seu trabalho, da sociedade, contribuir com a sociedade, está submetido a você ter essa noção lá na base, de que a sua vida tem que glorificar a Deus, a sua família tem que glorificar a Deus, o seu trabalho tem que glorificar a Deus, e aí você contribui com a sociedade, ok? Portanto, o modelo masculino é um modelo que cuida e guarda, protege. Ora, eu preciso proteger a minha família, eu preciso proteger o jardim que Deus me deu, tá? E é claro, né, aqui faltou até nessa questão aqui, o jardim é tudo que Deus nos dá, né? Então, primeiro, nossa vida, a vida pessoal, nossa família, a igreja, nosso trabalho, por fim, a sociedade. Perceberam? Primeiro, a vida como indivíduo, a nossa família, a igreja, e a igreja aqui é a comunidade que nós estamos. Nós precisamos contribuir com ela, cuidar dela, ok? E veja, por que eu coloco ela antes do trabalho da sociedade? Simples. Se você não consegue perceber que a igreja digamos, a importância disso na sua vida, você não consegue perceber a importância do trabalho da sociedade. Ok? Você não consegue. Por quê? Via de regra, a igreja local em que nós congregamos, vou até marcar ela aqui, ó, essa igreja, via de regra, ela será, veja que ela está bem no meio, né? Aqui agora eu vou ver se você vê, ela está bem no meio. Ela é composta por familiares e amigos seus. Ou seja, podemos pressupor que a igreja tem pessoas que estão mais próximas, com um vínculo mais estreito com você. Veja, aqui vai de um vínculo mais estreito para um vínculo menos estreito, mais alargado. Percebe? A sua vida pessoal. É interessante que Paulo vai falar sobre isso. Olha, eu falei sobre isso na aula sobre compromisso. Vou retomar essa ideia na aula sobre intimidade. Ninguém quer mal a si mesmo. A mulher sendo uma só com o homem, você não quer o mal dela. Então, primeiro você, segundo a sua família, sua esposa e seus filhos, o laço é mais estreito. Com a igreja ainda tem um estreitamento de laço, porque a comunidade que você está inserido, seus amigos, sua família, está ali. Né? É um laço. E aí você vai para o seu trabalho, já é um laço um pouco mais amplo, e depois a sociedade. Então você precisa perceber esses valores, essa importância na sua vida, para que você possa cuidar e cultivar, lavrar, e aí proteger. Por que Deus manda primeiro lavrar para depois guardar? A ordem aqui, é claro que eu estou fazendo uma especulação, mas nós podemos entender que primeiro precisamos lavrar para depois cuidar. Porque nada que nós não colocamos o nosso esforço, a nossa dedicação, terá valor para que a gente guarde. Percebe isso? Ok? É necessário, então, que nós venhamos a guardar. Por quê? Porque nós enxergamos o valor, nós colocamos ali o nosso compromisso. Essa parte de cuidar e cultivar é exatamente o quê? Compromisso. Consegue perceber isso? É o compromisso ali presente. Né? Nós nos comprometemos com aquilo porque o nosso esforço está ali. Nós investimos esforço, nós investimos tempo, suor naquilo, dedicação, e aí nós guardamos. Né? Então, o guardar vem exatamente disso. Nós enxergamos valor, nós investimos ali nosso tempo, nossos recursos, nossa vida ali. E agora eu quero guardar. Eu não quero jogar isso tudo fora. Poxa, são anos de casamento. Poxa, são anos cuidando daquela pessoa. Percebeu isso? Né? Então, por isso eu quero guardar. E claro, tem um vínculo afetivo, óbvio. Né? Tem um vínculo afetivo ali. Beleza? E aí eu guardo. Eu protejo. Eu zelo. Eu cerco. Eu não deixo qualquer coisa destruir aquilo. Certo? Isso vale o quê? Olha só os jardins. A minha vida, a minha família, a igreja que eu congrego, que eu estou ali, o meu trabalho e a sociedade. Veja
que o grande problema, ou um dos grandes problemas hoje, é que eu não dou a mínima para a sociedade, eu não dou a mínima para o país que eu nasci, que eu vivo. Não dou a mínima. Então, para mim, eu até estava assistindo um documentário sobre o conflito em Israel. Deixa eu voltar aqui para mim. O conflito em Israel. Ele falou exatamente isso. Olha, hoje a sociedade não liga mais se quem vai dominar o mundo são judeus, são árabes. Não interessa. Por quê? Eu não tenho vínculo. Isso não tem importância. Ele até usou a expressão que é o seguinte: quando eu perco o vínculo religioso, eu perco a minha identidade. Então não interessa se os judeus vão ganhar, se os árabes vão vencer, se eles vão subjugar os judeus. Não importa quem vai dominar o mundo. Eu não me interesso pelo mundo, eu não me interesso por aquilo que Deus deu. Não tenho vínculo afetivo. Não vou lutar por isso. E nós precisamos entender que Deus nos deu a vida, Deus nos deu nossa família, Deus nos deu nossa igreja, Deus nos deu nosso país, nos deu nosso trabalho. Tudo isso é para cultivar, é para guardar, lavrar e guardar. Lembrando que o lavrar envolve o cuidar e o cultivar. Né? O lavrar tem essas duas dimensões. Eu cuido, eu preparo, eu zelo e eu cultivo para que aquilo dê fruto. Né? O cultivar é essa ideia, é de fazer o necessário para que dê fruto. E o cuidar é a ideia de preparar aquilo para que dê fruto. Né? Então, o cuidado é o preparo, é o zelo, né? E o cultivar é o, de fato, granjear valor ali. Né? Então, por exemplo, quando eu estou estudando, eu estou cuidando. Quando eu gravo uma aula e disponibilizo, eu estou cultivando. Eu estou fazendo com que isso dê fruto. Né? A minha atividade em estudar, em assistir aulas, em procurar me aperfeiçoar, é o cuidado. Eu estou retirando o que não presta, eu estou agregando valor, eu estou adubando a terra. Aí quando eu gravo e publico a aula, seja no YouTube, seja na plataforma, eu estou o quê? Cultivando. Eu estou granjeando valores. Deu para entender a ideia? É isso. Isso é o nosso trabalho. Beleza? Um abraço. Agora, isso aqui é importantíssimo. Vou voltar aqui para o nosso quadro. Aqui, ó. Caráter que assume responsabilidade. Isso aqui, gente, não vai... Vou até colocar de verde aqui outra cor. Isso aqui é o que vai determinar se o homem está disposto a lavrar e guardar ou não. Certo? Esse caráter disposto a assumir responsabilidade. Porque perceba, cuidar, lavrar, né? O cuidar e o cultivar é a responsabilidade. Né? Claro, para proteger, ele tem que estar em forma, ele tem que ter, né, um conhecimento, enfim, né, tem que desenvolver habilidades de força e tal. Beleza, tudo bem, é isso mesmo. Okay? Mas eu só vou desenvolver isso se eu tenho um caráter de responsabilidade, se eu tenho na minha personalidade a disposição para isso. Né? Se eu fui formado, aí é a educação cristã, se eu fui formado para assumir essas responsabilidades. Lembrando que o curso de educação cristã está gratuito, o link está na descrição aí, para você se inscrever gratuitamente e ter acesso ao curso de educação cristã. Tá? Veja só, a ideia, então, é que eu só terei, eu só vou desempenhar a função de lavrar e guardar, né, cultivar, cuidar, se eu tenho disposição para assumir essa responsabilidade. É fato. Então, é uma questão de caráter. O modelo de masculinidade na Bíblia é um caráter que assuma responsabilidades. São valores, é uma personalidade forte que assume responsabilidade. É isso. Só isso. Né? Nada mais que isso. Certo? Só isso. Não tem nada mirabolante aqui. É simplesmente assumir a responsabilidade. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tranquilo? Né? Bom, dito isso, nós vamos então agora no caso da mulher. A mulher ela é relativamente mais simples trabalhar o modelo feminino. Tá? E aqui sem lacração, sem imbecilidade. Tá? Vamos lá. A mulher, então, são dois pontos que nem se subdivide. A disjuntora e a virtude.
certo? Só isso. Deixa eu subir aqui um pouco, beleza? Então veja, a mulher ela vai ser adjutora, isso significa que ela vai estar junto do marido e ela tem as mesmas funções, não se luta. A diferença é que a mulher tem de maneira subsidiária. Não é subsidiária não, tá? É subsidiária. Né? O S tem som de Z só quando está entre duas vogais, não som de português. Então é subsidiária. Como assim? Ela tem que proteger, ela tem que lavrar, ela tem que cultivar de maneira subsidiária. Essa não é a função primeira dela. A função primeira dela é essa aqui, ó, da mulher virtuosa. Certo? No sentido de que ela é uma adjutora, é o seguinte, ela vai promover as condições para o homem fazer isso. Certo? Ela vai promover as condições para que o homem cuide, para que o homem lave, para que o homem cultive, para que o homem proteja. Certo? Não é que ela tem que se fazer de vítima, não é isso não. Tá? Não é isso não. Eu, particularmente, advogo que toda mulher tinha que saber defesa pessoal. Mulher pode trabalhar? Pode. Em algo remunerado? Pode. Deve? Não sei. Se necessário, trabalhe. Né? Se Deus te deu condições mínimas de não trabalhar e cuidar dos filhos, cuide dos filhos. Né? Em casa, eduque os filhos. Ah, Marcelo, você fala para não mandar para a escola? Não, você pode até mandar para a escola. Você vai ver isso lá em educação cristã. Mas a educação é responsabilidade do pai e da mãe. Principalmente no caso aí da mãe. Tá? Por quê? Porque a mãe, via de regra, passa mais tempo com a criança. Né? Mas a responsabilidade é igual para o homem e para a mulher. Nesse aspecto. Beleza? Agora, a responsabilidade de cuidar e de cultivar, ou seja, o lavrar, a provisão, a responsabilidade maior é do homem. A responsabilidade da mulher aí, como eu já coloquei, ela é subsidiária. Deixa eu até sublinhar aqui, ó. Vou deixar sublinhado aqui, ó. Ela é subsidiária, ou seja, é se necessário. Por quê? Veja só. O cuidado da casa, o cuidado com os filhos, permite que o homem trabalhe com mais afinco. Ora, já pensou, veja só, uma mulher que faz a famosa jornada dupla, né? Ela trabalha o dia todo, chega em casa e tem que cuidar da casa. É exaustivo. Todo mundo sabe disso. É exaustivo. Não estou falando nenhuma novidade aqui. É extremamente exaustivo. Certo? Mas veja que naturalmente o homem não tem muito expediente. O homem pode até ajudar, eu mesmo ajudo em casa. Isso não é problema. Tá? E tem aí uma turma de mulheres se dizendo conservadoras, de certa forma são, né? Mas e dizendo que o homem não pode lavar vasilha, o homem não pode ajudar na casa, o homem não pode lavar banheiro. Isso é bobagem. Tá? Isso é bobagem. A questão são os arranjos em casa. Que a essência não se perca. Que o homem não abandone a sua responsabilidade. Ah, tipo assim, eu tenho que fazer tudo, então que se lasque para lá. Não vou cuidar mais. Não, o homem não pode fazer isso. Ele também não pode deixar de se impor de certa forma. Beleza? Mas, se necessário, a mulher vai trabalhar fora. Agora, se ela puder cuidar da casa, isso ajuda demais. Isso permite que o homem trabalhe com mais empenho, trabalhe com mais energia e produza mais. Né? Agora, se for necessário, ainda mais no mundo em que vivemos, na parte de assalariados, hoje em dia a maioria dos assalariados não recebe o suficiente para manter uma casa. Quem é assalariado, tá? Quem vive apenas do salário, né? Um servidor público e tal. Claro, o servidor público, dependendo do cargo, ganha milhões, eu sei disso. Estou falando do servidor em níveis mais operacionais, ok? Você não recebe o suficiente para manter uma casa bem tranquila, né? Então você tem que estar se desdobrando, beleza? É essa a questão. Então, se for necessário, sim, vai. Mas a função primeira é essa, de cuidar emocionalmente e dentro de casa para que dê tudo certo. E a gente aprende isso lá em Provérbios 31, tá? Quando fala da mulher virtuosa. Olha só, vamos voltar aqui na nossa Bíblia aqui, vamos lá em Provérbios 31, só para a gente exemplificar. Não vou ler tudo, né? Óbvio que não. Vamos lá em Provérbios 31. Olha só, lá a partir do versículo 10. Olha aqui. Olha que interessante. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede o de rubis.
E ele vai seguir, o coração do seu marido está nele confiado. Aqui, ó, essa parte que eu acho importante, vou destacar ela. Essa parte aqui é muito interessante, tá? Por quê? Nossa, vamos voltar lá. Versículo 11. O coração do marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. É claro que quando fala que nenhuma fazenda faltará, não está dizendo que ela vai ser rica ou coisa assim, mas não vai faltar o sustento, porque o coração do marido está confiado. A mulher virtuosa, ela tem essa característica de manter emocionalmente a estabilidade do lar. O marido confia. O marido, digamos, quando ele volta para casa, é a calmaria, é o ambiente seguro dele, né? Que ele está confiado na esposa. Tem uma certa estrutura emocional que a esposa dá, porque ela está cuidando de tudo. Ele sabe. Ele não precisa trabalhar e preocupado com quem o filho está, com se está seguro, se está bem alimentado. Não, porque ele está com a mãe. Ele não precisa preocupar em chegar em casa e ter que arrumar tudo. A roupa, a não sei o quê. Ele não precisa se preocupar com isso. Está confiado, está tranquilo. Ele está em paz. Ele vai trabalhar em paz, ele volta em paz. Ele está, digamos, focado, né, no serviço dele, no trabalho dele. Ponto, em resolver os problemas ali do trabalho dele. Porque em casa está tranquilo. Ele sabe disso. Essa é a função da mulher. E aí vai seguir aqui, que ela. E interessante que o texto vai seguir dizendo o seguinte: olha, ela vai granjear, ela vai negociar propriedades, ela vai conseguir renda, tudo dentro de casa, tudo cuidando da casa. Olha que interessante. Né? Aí é onde eu coloquei aqui, ó, olha só, a mulher administra a casa, o homem governa, o homem toma decisões, o homem direciona as coisas. Mas a administração do dia a dia, digamos, operacional da casa, é a mulher que faz. Você vai ver lá em Provérbios 31 que ela levanta, dá ordem, organiza, dá as tarefas. É claro que Salomão está escrevendo ali na realidade dele, né? Ele é um rei, ele lida com pessoas com posse, pessoas ali que estão, que têm servos, né, ali à sua disposição e a seu serviço, debaixo do seu comando. Então ele tá descrevendo essa realidade da mulher que comanda essas coisas, ok? E a mulher cuida disso, e cuida com maestria. Por quê? Porque ela é virtuosa. A mulher virtuosa, então, é essa que está disposta a trabalhar pelo bem do lar, pelo bem da família, para cuidar, para formar moralmente os filhos. De novo, não que o homem não participe disso, participa, mas a função primeira do homem é assumir a responsabilidade de provisão, de cuidado, de proteção, ok? E a função primeira da mulher é a de administrar a casa. É a função primeira. Ela é uma adjutora, ela está junto em tudo. Se necessário, subsidiariamente, ela vai trabalhar também. E o homem, subsidiariamente, vai também ajudar na casa. Mas perceba, pelo menos a experiência que eu tenho, é como eu vejo as coisas. Para eu fazer coisas dentro de casa, eu recorro toda hora. Amor, onde que está isso? Amor, onde que está aquilo? Amor, faço isso agora ou faço depois? Lava as vasilhas agora ou lavo depois? Por quê? Porque ela é que administra. Ela é que sabe do bom andamento. Amor, dou banho na minha filha agora ou depois? Ainda é uma criança, né? Meu filho tem 2 aninhos. Dou banho agora ou dou banho depois? Vou lavar a cabeça ou não vou? Ela que sabe essas coisas. Certo? É subsidiário. Né? Por quê? Porque a função primeira é ela que administra. Eu ajudo? Ajudo. Né? Mesma coisa. Ela precisar trabalhar, é subsidiário. Né? No momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de escassez. Ah, não está dando conta hoje, a gente quer juntar dinheiro para alguma coisa. Ela vai trabalho, ela faz o serviço, ganha o dinheiro dela. Está tudo certo. Né? E é interessante que até aqui em casa, a gente tem todo o dinheiro que mesmo minha esposa, né, ganhando com o trabalho dela, ela falou, como é que a gente vai dividir isso aqui? A gente vai usar para quê? Né? E de regra, o que ela ganha geralmente usa com ela, né? Mas, bom, vamos guardar, vamos investir, ela conversa comigo. Assim também como ela sabe das minhas finanças. Né? Não é uma coisa isolada, ela conhece as minhas finanças. Né? E aí eu quero encerrar, voltar aqui a tela, eu esqueço, que eu ponho a tela aqui, esqueço de voltar. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte, o que eu estou colocando aqui são princípios. Tá? A função do homem, então, é cuidar, é lavrar e proteger. Lavrar e guardar. Né? Lavrar no sentido de cuidar e de cultivar, de granjear. Né? E a da mulher, administrar em casa, lá em Provérbios. Ok? Contudo, ela é uma adjuntora.
Então, ambos estão juntos. De maneira subsidiária, um ajuda o outro em suas funções. Ok? É isso. Beleza? Isso são princípios. É óbvio que mantendo esses princípios pode ter diversos arranjos. Casais que estão glorificando a Deus, ambos trabalhando fora, ok? Os filhos ficam com a avó, com o tio, com a tia, sei lá, escola, por aí vai. Outros casais que estão glorificando a Deus, em que a mulher trabalha, que a mulher não trabalha, fica em casa por conta dos filhos, por conta da casa, ok? Estão glorificando a Deus. Por quê? Se o princípio de governo do marido e de administração da casa na mão da mulher é respeitado e emocionalmente os dois estão alinhados para a glória de Deus, ok, vai funcionar. Tá bom? O que não dá é quando esses princípios estão desalinhados, não estão sendo respeitados. Aí começa a ter problema. Tá? É isso que eu estou dizendo. Tá bom? Então existe dentro desses princípios alguns arranjos familiares que são aceitáveis e que funcionam para a glória de Deus. Em outros casos, não. Quando esses princípios não são respeitados, aí a coisa começa a não funcionar. Né? A mulher que desrespeita a autoridade do marido, a mulher que desvaloriza o marido, né? O homem que não tem a preocupação de prover para a esposa. Né? Eu já ouvi relatos que os casais, por exemplo, não, meu dinheiro é o meu dinheiro, o dinheiro dela é dela. Eu sou responsável por pagar as contas, ela é responsável por comprar, por fazer a compra do mês, comprar arroz, feijão e tal. Essas coisas. Marcelo, mas está funcionando. Tá. E se um fica desempregado? Como é que faz? O outro, de bom grado, vai assumir as responsabilidades? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Ao passo que, se o princípio de unidade, ambos estão juntos, num único propósito, para a glória de Deus, para a criação dos filhos, para que o relacionamento glorifique a Deus, venha o que vier, vai dar certo. Deus estará no controle. Certo? Se ambos têm esse caráter, né? A mulher tem o caráter de administrar, de ser submissa, e aí a submissão vocês vão entender nas outras aulas, se você ainda não assistiu às outras aulas. Né? Quando eu falar de hierarquia, na aula de compromisso, eu já falei um pouco sobre isso, e na aula de hierarquia a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão da submissão. Se ambos estão dispostos, o homem a amar a mulher e a mulher a ser submissa, a tratar, e claro, né, o amor é uma submissão, né, quando a gente ama também, eu me submeto a minha esposa por amar a ela, esse governo acontece por amor, né, a coisa funciona. Seja o arranjo de um trabalha fora, o outro não, seja os dois trabalham fora, não importa, vai funcionar. Porque o objetivo é glorificar a Deus. O caráter é de assumir a responsabilidade, é de gerenciar, no caso da mulher, é de ser adjuntora, é de estar junto. O homem é um caráter de não, eu não vou abandonar o barco, eu estou aqui por que der e vier, e assim vai. Tá? É isso. Então, esse é um modelo que foi esquecido na modernidade. A modernidade hoje está preocupada em feminismo, machismo, em isso, aquilo, outro, em estabelecer rótulos, padrões, e não sei mais o quê, que não tem um princípio. Esse é o ponto, né? Não é que não existam estereótipos, modelos. Claro que existe, tanto que eu estou falando exatamente sobre isso. Mas a modernidade, ela está preocupada em estabelecer padrões baseados em experiências frustradas. Todo homem não presta, todo homem é um violento em potencial. Usa-se outra expressão aí, vocês já devem ter ouvido. Né? É um agressor em potencial. E cria-se esses estereótipos que são baseados em coisas circunstanciais, em ações que têm que ser punidas muitas vezes, como esse exemplo que eu acabei de dar. Ou, não, o homem tem que ser um fortão para proteger a mulher. E a mulher tem que ser aquele bibelô. Onde, gente? Onde que tem um fundamento sólido para isso? Tudo bem, a mulher é mais frágil, ela quer ser mais. Tudo bem, qual o problema? Né? Que assim seja. Mas o princípio sólido é outro. Né? Então a modernidade ela esquece os modelos que o próprio Criador estabeleceu. Ela esquece os modelos que ao longo da história deram certo, né? Que é exatamente fundado no modelo criacional, com certeza, né? Em maior ou menor medida. Claro, você pega a Grécia, você pega Roma, né? Eles não têm essa noção do texto hebraico, do texto bíblico. Né? Mas
você percebe que ali está presente esses princípios, em maior ou menor grau, né? A modernidade esqueceu isso, certo? E começa a estabelecer padrões, estereótipos pautados em questões circunstanciais, que não têm valor para realmente nortear a nossa percepção de mundo. Ficou claro? Portanto, essa aula, que é uma regravação, né, ela serve o quê? Para que nós entendamos a base das coisas. É o caráter do homem e da mulher, curvados às escrituras, curvados à ordem criacional que Deus nos deu, que vai, de fato, lançar as bases, lançar o alicerce, para que tenhamos êxito em todo o nosso casamento. E, de fato, tenhamos um casamento eterno. E tem a aula exatamente sobre o conceito de casamento eterno. Tá bom? Eu não sei se essa aula provavelmente está só para os inscritos. Né? Ela está liberada só para os inscritos, não está liberada no YouTube. Ou tá? Agora eu não me lembro. Tá? Mas dá uma olhadinha aí. Depois se inscreva lá, você vai ter acesso a ela. Beleza? Então é isso. Lembrando que essas aulas elas ficarão disponíveis para quem está inscrito só enquanto o curso está sendo gravado. Assim que eu gravar a última aula, eu deixo mais uma semana. E aí eu tiro e ele vai ficar liberado só dentro da plataforma para os assinantes. Tá bom? Então, vem comigo, curte, comente, se inscreva aí para ter acesso prolongado. Vai lá no site www.marcelolucas.com.br. Lá tem todas as informações. Beleza? Então é isso. Você que assistiu a nossa aula, muito obrigado. Que Deus o abençoe. Que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Grande abraço. Até a próxima aula.